E agora no programa Por Brasília, a gente vai conversar com a médica Magali Meirelles. Ela é infectologista e vai falar um pouco sobre a Covid, o que está acontecendo com as pessoas e vai dar umas explicações bacanas que eu sei que você não sabe disso. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rosa. A gente obrigada. tem mantido aqui um distanciamento social, por isso que a gente está gravando sem máscara. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a Covid, como que as pessoas devem se proteger. A gente sabe que lavar as mãos é necessário, usar máscara, fazer a higiene sempre, o álcool em gel quando não é possível lavar as mãos. E agora, quando eu chego em casa, eu tiro esse paletó, tiro isso dali. Esse paletó vai estar contaminado se eu tiver com alguém que tem o coronavírus? Assim, o cerne da questão da prevenção da Covid-19, Rócio, é o distanciamento social. Então, como você mesmo falou, a gente tirou a máscara em prol do melhor entendimento, né, do telespectador, mas estamos aqui a 1,5 m a 2 metros de distância. Então, o mais importante quando a pessoa está fora de casa é manter esse distanciamento social o máximo possível, evitar tocar desnecessariamente superfícies, evitar tocar os olhos, nariz e boca sem antes higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel 70%. E usar a máscara, claro, de maneira adequada, sem tocar a máscara, sempre que for necessário manipular pelo elástico e trocando essa máscara a cada 2, 3 horas ou sempre que ela estiver úmida ou suja. Uma vez que a pessoa fez tudo isso de maneira correta na rua, ou mesmo se algum detalhe passou batido, pode ser que alguma superfície, as mãos, por isso que a gente fala muito da higienização das mãos, ou até alguma peça de roupa pode estar contaminada com vírus de alguém que, por exemplo, passou por você e espirrou, não obedeceu o distanciamento, porque nem sempre essa questão depende só da gente, né? A gente também, nessa parte da prevenção, depende da postura do outro. E então o ideal, nessa fase em que a doença está sendo amplamente disseminada, a gente está com uma avalanche de casos mesmo, a gente está com uma transmissão aumentada na sociedade, a pessoa que chega em casa, o ideal é que ela se dirija, de preferência, se ela puder, né? Nem todo mundo tem condição dentro da casa de fazer isso, deixar os sapatos do lado de fora ou na entrada da casa e ir diretamente para o banheiro, tirar aquelas roupas e tomar um banho. E tranquilamente essa roupa pode ser colocada para lavar e apenas o ato de lavar as roupas já as deixa limpas, entendeu? Mas o mais importante do que fazer isso para tentar deixar a nossa residência, né, livre da contaminação, mais importante que isso é manter o distanciamento social do lado de fora de casa. As pessoas hoje estão se contaminando, mas em relação à idade. Antes os velhos se contaminavam mais e agora são os jovens. O porquê desses jovens estarem se contaminando? Será por conta deles saírem sem máscara, desobedecer essas regras? Sim, assim, existem algumas teorias, né? Algumas pessoas pensam, será que são essas novas variantes que são mais virulentas? Será que elas contaminam mais os jovens? Mas existe também uma outra questão. A quantidade total de pessoas contaminadas hoje é maior do que a do ano passado. Então, proporcionalmente, ainda é um vírus que mata mais pessoas acima de 60 anos, deixa mais graves em termos de proporção as pessoas de 70 anos, acima de 60 anos. Uhum. Então, se você tem acima de 60 anos ou obesidade ou alguma comorbidade sendo mais novo que isso, você tem um risco maior de ficar grave. Porém, se a gente considerar que hoje a doença está mais disseminada do que no ano passado, proporcionalmente o número absoluto de jovens também vai ser maior. Certo. Então vou usar números assim só para exemplificar. Se ano passado, em determinado período, a gente teve 1.000 jovens infectados e uma proporção desses jovens foram parar na UTI, hoje a gente tem 5.000 jovens infectados. Uhum. Então o número absoluto, a proporção é a mesma, mas o número absoluto desses jovens infectados graves que vão estar na UTI é maior. Então eu acho que, além dessa questão, se a variante 1 ou 2, ou X ou Y é mais virulenta, ou se ela ataca mais jovens, o mais importante é a gente pensar que a quantidade total de pessoas infectadas hoje é maior, então a quantidade de jovens graves também vai ser maior. E sem dúvida, os jovens estão mais suscetíveis a serem infectados, porque em geral é a população economicamente ativa, são aquelas pessoas que saem para trabalhar todos os dias e inevitavelmente se expõem mais, muitos não podem ficar em casa porque não tem condição de home office, e também costuma ser uma população que gosta de aglomerar mais. Doutora, a senhora é infectologista. Qual o papel do infectologista nessa pandemia
E eu quero juntar uma outra pergunta. Quando que as pessoas devem procurar um médico? Deve ter algum sintoma, alguma coisa assim? Como que deve ser procurado? O papel do infectologista nessa pandemia é ser um especialista que tem a experiência e a sabedoria de tratar de doenças infecciosas. Às vezes eu vejo as pessoas muito ansiosas, eu compreendo isso, muitos médicos de outras especialidades ansiosos por encontrar medicações milagrosas. E a gente da infectologia, a gente vê isso já com a nossa experiência prévia. A gente trata, eu sou infectologista, eu acabei minha residência há 14 anos, e a gente é acostumado a tratar com infecção viral. E a gente como infectologista, a gente sabe que pouquíssimos são os vírus que existe um tratamento antiviral efetivo. São poucos eles, de centenas, de milhares que podem cometer o ser humano. As bactérias não, as bactérias a gente tem antibiótico para cada bactéria, se ela não for muito resistente. Então o papel do infectologista agora é manter a tranquilidade, manter a serenidade, saber, a gente sabe que a melhor coisa que existe para vírus é vacina. A gente tem aí a vacina, historicamente, vacina da varíola, que eliminou a varíola do mundo, vacina do sarampo, rubéola, a gente tem febre amarela. Então a gente sabe que vírus é um agente infeccioso que a humanidade, que a medicina sabe combater melhor com vacina do que com remédio. Alguns vírus a gente tem remédio que funciona, mas são poucos. É a precaução, né? É a precaução. Manter essa serenidade, fazer as orientações corretas para a população. A ciência, ela não tem erro com compromisso. O pessoal hoje critica muito que lá no começo da pandemia a orientação era ficar em casa esperando porque era só uma gripe, e a orientação correta naquela época era essa. Era uma doença que a gente não conhecia ainda as possíveis consequências. O sistema de saúde não estava preparado para aquilo, porque a pandemia ela chegou de uma vez para a gente, né? Ela não chegou, ela não avisou que ia chegar, ela chegou. Arrumar um sistema de saúde também não é tão rápido assim. Então, aquela primeira orientação de aguardar, no momento era a orientação mais adequada, para não haver aquela avalanche de procura no sistema de saúde e ajudar a disseminar a doença mais ainda. Com o passar do tempo e com a ciência descobrindo quais eram as prováveis complicações, as implicações dessa doença no ser humano e nas diferentes idades, por exemplo, a conduta mudou um pouco. Sim, a Covid, ela ainda é uma doença que na sua maioria vai ser uma doença benigna, na maior parte da população, ainda nos idosos acima de 60 anos, a maioria deles vai evoluir bem, apesar de uma proporção considerável ter o risco de evoluir de maneira grave. Mas hoje, como a gente sabe que tem essas complicações, sim, é necessário, se você tiver uma suspeita de Covid, né, uma febre, um sintoma gripal, uma moleza no corpo, se você teve um contato domiciliar com alguém de Covid, que aí existe um vínculo mais importante, procurar assistência de saúde. Doutora, eu queria agora que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo e para que elas possam conhecer um pouco mais sobre a Covid e ficarem mais tranquilas ou mais nervosas, a depender do quadro. É difícil ficar realmente tranquilo na situação que a gente está passando. Então, a mensagem que eu queria passar agora é que sim, é necessário, ao máximo possível, evitar a exposição. É necessário, sim, ficar em casa, que a gente fala desde o começo, como importante para evitar a transmissão da doença. Hoje ele é importante porque não existe vaga. Quem trabalha na saúde pública, na saúde privada, e eu trabalho nas duas, a gente vê o que está acontecendo. Eu acho que daqui a algumas semanas vai melhorar. As medidas de lockdown instituídas pelo governo, elas estão baixando sim a taxa de transmissão, mas essa taxa de transmissão mais baixa, ela só vai aparecer daqui 2, 3 semanas. Então hoje a gente ainda vai nas próximas semanas sofrer a consequência das transmissões acontecidas no mês passado. Então eu peço encarecidamente que a população, na medida do possível, quem puder deixar suas crianças em casa, eu sei que tem pais que têm que mandar a criança para a escola, quando a escola está aberta, mas quem puder ficar em casa, quem puder fazer home office, não sair de casa desnecessariamente. E tem um ponto que eu falo até para todos os pacientes. Os supermercados e as farmácias estão abertos porque são comércio essencial, mas não são passeio. Então, assim, o que eu comecei a perceber? Supermercados lotados, farmácias lotadas, famílias indo passear no supermercado. Se vocês precisarem passear, se vocês tiverem necessidade de sair de casa, vão para um lugar aberto, um lugar sem aglomeração, um parque que não tenha pessoas, se houver essa necessidade de máscara, tomando todos os cuidados.
mas não vão passear em supermercado e farmácia. Vão lá, só o necessário, uma pessoa de cada família, de preferência que não seja do grupo de risco, ou peça em delivery para casa. Eu queria fazer esse apelo até a situação do sistema de saúde melhorar, porque o que a gente está vendo hoje é uma tragédia humana, as pessoas estão morrendo sem assistência. Uma coisa é a gente ver os doentes falecendo com assistência adequada, que é o que acontecia quando a situação não estava colapsada. Então, se você tem um plano de saúde, não confie nisso, porque quem tem um plano de saúde e está indo para o hospital privado também não está encontrando vaga. E o hospital público, muitas vezes, tem até a vaga para aquele do privado, mas também não tem vaga. Então, por favor, fique em casa enquanto o sistema estiver assim. Obrigada. Ok, doutor, agradeço sua presença aqui no programa. Para você de casa, até a próxima semana. Por Brasília.